do situacionismo. Vamos ver o quanto a gente avança aqui. Desse vídeo eu não vou estar fazendo tanta leitura assim do texto, né? Porque é um capítulo também um pouco extenso, às vezes entra em alguns detalhes assim filosóficos. Então vou estar comentando os principais pontos aqui pra gente. Ao contrário do que se possa inferir do termo situacionismo, esse sistema não é completamente desprovido de normas éticas. De acordo com um dos seus mais rigorosos proponentes, Joseph Fletcher, autor de Ética da Situação, o situacionismo se circunscreve entre os extremos do legalismo e do antinomismo. Os antinomistas não possuem nenhum tipo de lei. Os legalistas possuem leis para tudo. Já o situacionismo de Fletcher possui apenas uma lei. Há certo número de situacionistas cujas obras poderiam ter sido aqui examinadas. No entanto, é a posição de Fletcher que tem tido a maior influência com relação às outras. Principais teses do situacionismo. Partindo-se do pressuposto de que o situacionismo de Fletcher reivindica lealdade a uma norma que não pode ser rompida, essa visão será aqui discutida como um tipo de absolutismo de uma norma só. De acordo com Fletcher, sua posição não corresponde nem a um relativismo antinomista, em que se defende a inexistência da lei, nem a um absolutismo legalista, em que se sustenta a existência de leis para todas as coisas. Pelo contrário, ele diz que há apenas uma lei para todas as coisas, a lei do amor. Então o situacionismo, ele é um tipo já de absolutismo, porque no capítulo anterior a gente estava vendo sobre as tendências anárquicas ali, daquelas filosofias ali do hedonismo, né, do utilitarismo e como que chega nisso. E esse aqui já é o situacionismo já trazendo uma lei, que é a lei do amor. Então acredita nesse absoluto e que o amor a gente pode usar como parâmetro ali para as nossas ações. Inclusive o amor mesmo cristão. Tá? Esse Joseph Fletcher aqui, ele era um cristão, foi um cristão, era um teólogo, né? Evitando os extremos do legalismo e do antinomismo. Fletcher teme tanto a direita radical quanto a esquerda radical em questões éticas. No entanto, sua posição também favorece o surgimento de críticas, por ela não conseguir ser distinguida do antinomismo. Entre os dois polos, o situacionismo tenta estabelecer com veemência uma norma absoluta que pode ser aplicada a todas as situações. Então, quais são esses extremos? Né? Tem o legalista, que ele vai ter leis para tudo, parecido ali com o que eram os fariseus, né? Ou então, se a gente for olhar algumas seitas também da atualidade, que tem diversas regras assim específicas sobre a vestimenta ou algumas coisas assim que eles se abstêm de comer, como era no caso do judaísmo lá também. De repente, algum dia da semana que eles guardam e que não pode fazer nada. O legalismo é sobre isso. Então tem uma lei para tudo. E o antinomismo é o que a gente viu no capítulo passado, né, da relativização de tudo. Então o situacionismo ele tenta se colocar entre esses dois. Então, em um extremo tem o legalista, que eu falei, ele cita aqui os exemplos dos fariseus, as formas clássicas, né, do judaísmo, catolicismo e protestantismo são exemplos de legalismo, considerando ainda o judaísmo como sendo menos legalista do que os outros dois. Os judeus apedrejavam os homossexuais e a igreja costumava queimá-los, diz o Fletcher então. Ambos colocam a lei acima do amor, né, tanto os judeus quanto a Igreja Católica lá naquela época. O legalista defende o amor ao dever. O situacionista acredita no dever do amor. Dever ao amor. Então, essa é a diferença. Se a gente for remontar lá à Idade Média, a gente estuda, né, sobre a perseguição que a Igreja Católica ela fez com todo mundo que era o opositor, mas principalmente ali os protestantes, porque ela veio com essa repressão justamente como uma resposta à reforma. Mas ela perseguia assim todo tipo de gente que não andava segundo as leis da Igreja Católica ali. Então, em relação aos reformadores, era para chamar eles de heréticos, né? Porque não estava de acordo com o que o Papa defendia. Mas o que o Fletcher também cita era isso aí: matava pessoas homossexuais, matava pessoas que eram de outras seitas, né? Que seguiam outras religiões. Então, isso mostra um amor à lei. Então eles estavam dispostos a tirar a vida, né, assassinar outras pessoas para defender aquela lei que eles tinham ali, aquele, como a gente viu aqui, o legalismo. E o Fletcher ele vem com essa ideia de que o amor ele deveria
tá acima ali da lei. Então, nesses casos, né, não pode a igreja, só porque tem a pessoa que não segue ali aquelas leis, né, mas ali fez as escolhas dela na vida, né, não pode ir lá e matar, isso é óbvio, né, ou assassinar. Mas isso foi praticado pela Igreja Católica durante muito tempo. E os judeus também, né, quando a gente vê ali os apedrejamentos que iria ter ali contra a mulher adúltera e Jesus intervém. Então, mostrando tudo isso. É nisso que o situacionista então se baseia para falar que o amor ele está acima da lei, né? Mais para frente, o Norman Geisler aqui no capítulo ele vai fazer essas ressalvas, né? Tem horas que sim, o amor ele realmente ele está acima da lei. Você não pode matar uma pessoa, né, assassinar. Imagina se a igreja, né, tivesse um exército santo ali que matasse as pessoas que transgredissem um dos 10 mandamentos ainda nos dias de hoje, como era feito no Velho Testamento. Isso é óbvio que não existe mais. Não tem justificativa bíblica para essa prática. Seria uma teocracia, né? Até tem uma corrente de pensamento que eles defendem a aplicação dos 10 mandamentos através de um estado ditatorial e eles se chamam teonomistas. Mas a visão do autor, do Norman Geisler, é ser contra isso. Agora, tem questões que a gente pode fazer uma lei, as leis civis, né, que a gente já estudou, e que aí sim a gente pode proibir certas coisas. Drogas, proibir que certas coisas sejam ali passadas para crianças, né, menores de idade, como ideologia de gênero, essas coisas do tipo. Isso aí a gente tem como intervir através ali de uma lei, né, mandando matar ninguém, né, ou mandando prender, mas tem os métodos para a gente proteger, assim, né, a sociedade desses males. Mas não existe mais isso de pegar e tacar numa fogueira e queimar ou assassinar, esse tipo de perseguição que, por exemplo, a Igreja Católica fazia. Mas isso também a gente vai ver no decorrer do capítulo, quando o autor comentar mais. Então, no outro extremo, ele identifica os antinomistas como libertinos, né? O Fletcher, o defensor do situacionismo. Por conta de tudo aquilo que a gente viu, que eles não têm leis, então ele vai tentar estar entre esses dois polos. Há pelo menos duas razões básicas para aceitarmos a existência de uma norma universal, que é o amor. Em primeiro lugar, normas universais não podem ser derivadas por dedução de outras normas universais como se fossem axiomas médios. Não é possível derivar uma norma que não pode ser derivada. Em segundo lugar, cada situação é tão diferente de outra que é questionável se uma regra que se aplica em uma determinada situação pode ser aplicada em todas as situações semelhantes, uma vez que todas as outras podem não ser de fato como a primeira. Somente o simples axioma, a norma do amor, é bastante amplo para ser aplicado em todas as circunstâncias e em todos os contextos. Então o Fletcher está dizendo o seguinte: por que eu acho que a norma do amor ela é a universal? Porque ela é geral o bastante para abarcar ali todo tipo de situação que tem. Então, se você está num dilema entre salvar a vida de uma pessoa ali, o exemplo que a gente já viu no livro, né? Salvar a vida ali do bebê ou da mãe, se ela está numa gravidez de risco, você vai lá e olha pelo amor, né? Tem que ter o amor a qual vida? Da mãe, do bebê, ou quando você coloca contra o aborto, ou quando você tem que escolher ali mentir, né, para poder salvar uma vida. A gente também vê esses exemplos. Então, o Fletcher ele vai dizer, olha, o amor é bastante geral para se abarcar tudo isso. Ele inclusive vai citar lá o versículo, né, quando Jesus ele resume os 10 mandamentos, ele resume como: amarás teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus foi resumir os 10 mandamentos, ele falou o quê? Do amor. Dois amores, né? O amor a Deus e amar também ao próximo como a ti mesmo. Então, Fletcher vai pegar isso aí, nessa visão dele, do situacionismo, e falar, olha, o amor ele é tão geral e tão perfeito que só tem ele de absoluto. Tanto que o próprio Jesus resumiu os 10 mandamentos em amor. Então, eu acho que o único absoluto é o amor. E é isso que a gente tem que aplicar para cada situação. Vão ter várias situações diferentes, mas a gente olhando à luz ali do amor que Cristo nos ensinou, a gente vai conseguir sair deles. Então nota a diferença, né? Ainda não chegou aqui na parte que o autor julga, né? Se essa visão está totalmente certa, está errada, a gente ainda vai chegar lá. Mas já tem uma mudança de postura, né? Porque o antinomismo era tudo assim: a
posição ali de quem negava a Deus, né? Os ateus, a gente viu aqui, niilismo, etc. Agora, já chegando no situacionismo, a gente já vê mais dentro do ambiente cristão, né? Teológico, igual eu falei. O Fletcher ele foi um teólogo também, então já se preocupa com esse embasamento bíblico. A visão anterior eles nem tentavam porque negavam. Então, estabelecendo as pressuposições, né? É pragmático essa visão. Quando Fletcher fala de pragmatismo, ele entende que o certo é apenas aquilo que é apropriado na maneira como nos comportamos. É aquilo que funciona ou que satisfaz em prol do amor. Fletcher deseja pôr o amor em prática para que esse se torne bem-sucedido e para que se perceba o seu real valor. Então, é pragmática essa visão, porque você vai lá e põe em prática realmente o amor em todas as situações, né, como ele falou, é bastante geral e as pessoas vão poder ver essa aplicação e de repente começar a pensar, vai poder convencer as pessoas, né? Quando eles verem o amor sendo aplicado, né, as pessoas vão olhar aquilo e vão, olha, tem sabedoria nisso. Até o exemplo ali de Salomão, né, quando as duas mães vêm trazer lá os filhos, né, e uma tinha rolado por cima e tinha matado o bebê. E aí ela pegou da outra, né, e levou para Salomão, as duas reclamando para de quem seria o bebê. E aí Salomão então decide cortar o bebê no meio, e aí a mãe verdadeira, ela vai falar, não, então deixa para ficar com ela, mas não mata o bebê. Então, por exemplo, isso é uma situação ali que ficou claro a sabedoria, né, que Deus deu ali a Salomão, e o amor da mãe. Então nessas situações assim, de você ver o amor ali aplicado na prática, as pessoas iriam se convencer e entender que o amor é a solução para resolver esses conflitos que a gente tem. Então isso é pragmatismo. É pragmática a visão. Relativismo. Há somente um absoluto. Todas as outras coisas são relativas a ele. Do mesmo modo que a estratégia é pragmática, as táticas são relativas. O situacionista evita usar palavras nunca, perfeito, sempre e completo. Do mesmo modo como evita uma praga. Ele também procura evitar a expressão absolutamente. No entanto, é impossível ser absolutamente relativo. Se há qualquer relatividade verdadeira, a existência de absoluto ou norma de algum tipo é necessária. No situacionismo cristão, como iremos ver, o critério último é o amor ágape. Os cristãos precisam ser constantemente lembrados de que todas as coisas são relativas a essa única norma. Relativo porque são várias situações que a gente passa nessa vida, mas aí o situacionista tem essa crença de que o amor ágape cristão ele vai ser aplicado a todas essas situações e é o absoluto, o único. Positivismo. A posição positivista, oposta à abordagem naturalista, defende que os valores são derivados de forma voluntária e não racional. Nas afirmações éticas não se buscam confirmações, mas sim justificativas. E é somente na única norma do amor cristão que todas as outras expressões morais encontram sua justificativa. Vou colocar também o personalismo, né? O valor é apenas atribuído a coisas. Este valor, elas têm valor apenas para as pessoas, as coisas. Então, coisas existem para serem usadas, pessoas existem para serem amadas. Essa é a visão do situacionismo. De acordo com Fletcher, considerar que somente as pessoas possuem valor intrínseco corresponde ao que Kant queria dizer ao tratar as pessoas sempre como um fim, nunca como um meio. Então este é o significado do amor, fazer tudo convergir para o bem das pessoas que por si só são boas. Em suma, o situacionismo é uma ética com estratégia pragmática, uma tática relativista, porque ele não tem um pré-julgamento assim, do que se deve fazer em cada situação, ele vai esperar a situação acontecer para ele analisar como que aplica o amor, é por isso que é relativo. Atitude positivista, porque positivo, né? Uma lei positiva é o quê? Você tem ali um princípio dela, mas dependendo ali da situação, você vai ler o que está ali e vai tentar aplicar aquilo naquela situação. Então você já tem ali a lei que é o amor. E tem um centro de valor personalista, dá valor ao indivíduo, né? Esse aqui que a gente leu, pessoas devem ser amadas e coisas devem ser usadas. É uma ética com um único absoluto sobre o qual tudo se torna relativo e se direciona para o fim pragmático de fazer o bem às pessoas. Então, explicando algumas proposições. Somente uma norma é intrinsecamente boa, a saber, o amor e nada mais. O realista argumenta que Deus deseja algo porque ele é bom. Fletcher acompanha os voluntaristas que afirmam que algo é bom porque Deus assim o deseja. Nada é bom por si mesmo. É considerado bom apenas se ajudar pessoas e ruim apenas se machucar as pessoas. Deus é bondade e amor, todas as pessoas apenas possuem ou fazem o bem. Amor é uma atitude, não um atributo.
O outro lado que está pressuposto na preposição de que somente a benevolência, o amor, é inerentemente boa, é que somente a malevolência é intrinsecamente má. Para Fletcher, o oposto do amor não é o ódio, que na realidade seria a perversão do amor, e sim a indiferença. O ódio, pelo menos, ainda permite que se trate o outro como pessoa. A indiferença leva a tratar os outros como objetos inanimados. Ignorar por completo uma pessoa e suas necessidades é privá-la de sua personalidade. É pior do que atacá-la, pois um ataque pelo menos pressupõe que aquele que ataca considera outra pessoa merecedora de ser atacada. Então o que ele está falando é que o contrário do amor não é o ódio, porque quando você odeia, você ainda está considerando aquela pessoa de alguma forma, né? Você está considerando, odiando ela, né? Não gostando, tendo uma repulsa. Mas quando a indiferença que seria o contrário do amor, né? Isso é verdade, né? Porque a indiferença é você não ter nenhum sentimento pela outra pessoa, né? Sei lá, você passa na rua e ignorar ali de repente uma pessoa que cai na sua frente, né? Uma pessoa em situação de rua ali. Então a indiferença, né? Essa frieza, isso é o contrário do amor, não o ódio. Fletcher se recusa a chamar alguns atos de males menores, evitando que sejam caracterizados como desculpáveis. Uma mentira contada por um espião, por exemplo, não se constitui em um erro em nenhuma hipótese. Se a mentira for dita em amor, é boa e certa. Não é um mal desculpável, é um bem positivo. Se o amor veta a verdade, então que assim seja. Qualquer coisa que alguém precise fazer por causa do amor é boa, porque somente o amor é bom. Nada além disso é bom. Qualquer coisa que se configure como um ato de amor a ser feito em uma dada situação é o que deve ser feito, mesmo que isso implique suicídio sacrificial, resultante da tortura sofrida por negar-se a denunciar um dos companheiros para o inimigo. Então, viu? Aqui a gente já entra, já está conseguindo ver onde que ele chega com isso. Então, se a justificativa para o que você vai fazer for o amor, para o situacionista, é justificável. Então a mentira eles entendem assim. Se você está mentindo por amor, igual lá o exemplo que a gente viu do médico, né, que mentia para salvar judeus dos campos de concentração. Não, ele não é judeu, não, ele não está aqui. As pessoas que escondiam os judeus nas casas, né? Eles fizeram isso o quê? Por amor, né? Por amor àquelas outras pessoas que estavam sendo perseguidas. Então, diante do situacionismo é justificável. Não é nem que, assim, teria que ficar com consciência pesada, que está fazendo a mentira, não. Ele ia falar, não, você não está cometendo pecado, você na verdade está fazendo uma coisa muito boa. Não tem nenhum, não existe a palavra mentira aí. Você está praticando um ato de amor, né? É isso. É assim que é a visão do situacionista sobre isso. A norma suprema da decisão cristã é o amor, nada mais. Isso que eu comentei, né? Como disse Agostinho, ama com cuidado. A partir daí faz o que quiseres. Ele não disse, acrescenta Fletcher, ama com desejo e faz o que te agrada. O amor cristão é um amor doador. O amor cristão não é nem romântico, eros, nem apenas fraternal, filéu. O amor cristão é sacrificial, amor ágape. É também um amor responsável que não está sujeito à exploração nem aos motivos evasivos do legalismo. O refúgio dos legalismos na segurança proporcionada pelas leis não passa de uma fuga da responsabilidade individual. Alguém pode desejar a segurança do que é absoluto mais do que a responsabilidade do que é relativo. Na opinião de Fletcher, o pacifista clássico é apenas alguém que procura escapar da responsabilidade de decidir quais guerras são justas. Aceitar que o outro alguém decida o que é certo ou errado e simplesmente nos diga o que fazer é uma postura ética mais fácil. Então isso aqui é muito interessante, né? Porque o legalista que está preso ali às suas leis, ele na verdade está agindo com covardia, porque é só a gente lembrar lá dos fariseus que não ajudavam as pessoas que necessitadas aos sábados. Se a pessoa tivesse com fome ou se a pessoa estivesse trabalhando e precisasse daquilo ali, eles proibiam, levavam isso ao pé da letra e julgava e ridicularizava as pessoas que estivessem fazendo isso. Se alguém fosse ajudar, eles também criticavam, como foi o caso do próprio Jesus, né, que curou no sábado, quando os discípulos foram lá colher trigo também no sábado. E eles levavam a lei naquilo ali, e isso num espírito de covardia, porque eles se apegavam à lei para falar, não, eu não posso ajudar aquela pessoa ali porque eu estou aqui guardando o sabá. Então eles estavam se escondendo atrás do legalismo e assim deixando de fazer ali o bem, né, de cumprir as outras boas obras que também são importantes. Então o legalista ele faz isso, ele age com espírito de covardia.
Amor e justiça são a mesma coisa, porque a justiça é o amor distribuído, nada mais. Fletcher cita a exortação do apóstolo Paulo: não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém. Mesmo que existissem diferenças entre o amor e a justiça, mas não existem, o mínimo que o amor poderia fazer seria distribuir a justiça a todas as pessoas. No amor, como na justiça, a pessoa precisa ser multidirecional ao invés de ser unidirecional. O mandamento é para amar o nosso próximo, seja ele quem for. O amor não é apenas uma atividade diária que visa o bem do meu próximo mais imediato. O amor precisa enxergar longe. E daí vai passando aqui mais algumas descrições. O amor deseja o bem do próximo, quer gostemos dele ou não. Ele vai tratar sobre essas questões de que a gente não escolhe, né, quem deve amar, porque o mandamento foi sobre amar o próximo. Somente o fim justifica os meios, nada mais. Se isso não for verdade, nenhum ato poderia ser verdade. Intrinsecamente não existem atos bons, exceto os atos de amor. De fato, o que mais além do fim poderia justificar os meios? Isso é o que o Fletcher questiona. Os meios não podem justificar a si mesmos, somente o fim justifica os meios. Aqui a gente já vê até um problema, né, porque você já está atento aos outros vídeos, a gente já viu que tem um problema sobre isso de considerar os fins somente, né, para justificar os meios, porque o utilitarismo também defende isso. E aqui a gente já vê um primeiro deslize dessa posição situacionista, porque como ele só tem o amor como absoluto, ele também vai entender que os fins justificam os meios. Por quê? Porque, lembra, ele falou que se eu fizer algo e a justificativa for o amor, posso fazer aquilo. Ele nem pergunta o que você vai fazer. É só se isso é por amor. Então, daí já tem um problema, fica meio subjetivo sobre a pessoa decidir como que, se aquilo é amor mesmo, ou se ela vai fazer aquilo por amor. Então, já tem uma relativização, já tem um problema, porque eu coloco os fins justificando os meios, então se é por amor vale qualquer coisa. Então aí a gente já tem um problema parecido com o utilitarismo, mas a gente vai ver isso mais pra frente, no próximo vídeo. As decisões do amor são tomadas em função da situação e não em função de prescrições. Então, de novo, aquilo não tem um livrão lá, cheio de regrinhas, e mostrando como que o amor tem que ser aplicado em cada situação. O situacionista, ele espera vir a situação para ele, né? Me traz o problema e aí eu vou olhar aqui como que a gente aplica o amor ágape nessa situação. Não tem nenhuma prescrição assim a priori, né? Antes de acontecer algo. Em suma, o situacionista sustenta que o que e porquê, em termos gerais, são absolutos, ao passo que o como é relativo. Existe uma prescrição absoluta, mas ela só se desenvolve em uma situação relativa. O amor é supremo, mas a forma exata como alguém deve amar depende da circunstância imediata. Analisando algumas situações morais difíceis, nós seremos capazes de compreender ainda melhor a maneira como a única norma absolutista do Fletcher funciona. Então, aplicando a norma do autor, agora vamos ver alguns exemplos práticos aí de como que o situacionista agiria. Adultério altruísta. Uma mãe alemã que tinha 2 filhos foi capturada pelos russos perto do fim da Segunda Guerra Mundial. As regras do campo de concentração na Ucrânia, onde ela se encontrava, permitiam que ela fosse devolvida para a Alemanha somente se estivesse grávida, o que nesse caso constituía um prejuízo mantê-la como prisioneira. Assim, a mulher pediu para um guarda amigável do campo de batalha que a engravidasse. Ela foi enviada de volta para a Alemanha, foi recebida por sua família, deu à luz a um bebê, o qual se tornou parte da família reunida. Seria tal adultério justificado? De forma explícita, Fletcher não afirma que sim, mas ao chamá-lo de adultério sacrificial, sugere essa resposta. Em outra passagem, Fletcher fala em tom de aprovação sobre troca de casais entre adultos que aceitam tal prática, sobre uma mulher que seduz um homem que se sente patologicamente atraído por uma menina e sobre a situação de um casal de jovens que deseja forçar a aprovação de seus pais para o casamento mediante a prática de relações sexuais. A implicação direta é que todas essas coisas podem ser feitas de modo amoroso e por esse motivo são moralmente certas. Então aqui a gente já vê aonde que chega a visão do Fletcher, né, e os problemas do situacionismo. Então, se pelo amor vale tudo, entra já nessas questões esquisitas aqui, né? O exemplo aqui de uma mulher que estava no campo de concentração e ela só poderia ser liberada se estivesse grávida. Então ela vai lá e comete adultério com um guarda para ela poder ser liberta. Então o Fletcher sugere que isso é um adultério sacrificial.
Foi feito pelo amor, né? Seja, a justificativa dela, né? De um amor pela família dela para voltar. A mesma coisa que os jovens, né? Dois jovens que se gostam, se amam e vão forçar, por amor, né? Eles vão forçar para que os pais permitam que eles se casem logo, né? Ter a bênção deles. E já fazendo isso, quebrando antes do casamento, né? Tendo relações já antes do casamento. E ele comenta aqui também o outro exemplo, um homem sobre uma mulher, troca de casais entre adultos, sobre uma mulher que seduz um homem que se sente patologicamente atraído por uma menina, e essa situação dos casais. Então, coisas estranhas aqui, troca de casais. Então, a justificativa do amor, ela é muito frágil. E aí desemboca nessas coisas aqui que são esquisitas, pecados, né? E que o situacionista acaba aceitando isso por causa desse princípio dele de colocar que se é por amor, então vale fazer isso. Prostituição patriótica. Uma jovem mulher que trabalha para uma agência de espionagem dos Estados Unidos recebe uma ordem de atrair um espião inimigo usando sua sensualidade e visando chantageá-lo em seguida. Disfarçada de secretária, ela deve se envolver com um homem casado que trabalha para uma potência rival. Quando ela protestou dizendo que não poderia colocar sua integridade em risco mediante a oferta de sexo por dinheiro, foi-lhe dito: é a mesma coisa que seu irmão faz quando arrisca sua vida a um membro do seu corpo na Guerra da Coreia. Nós temos a certeza de que esse serviço não pode ser executado de nenhuma forma. Ela era patriota e queria servir ao seu país, o que o amor a mandava fazer. Novamente, Fletcher não dá uma resposta direta. No entanto, por afirmar em outros trechos que aprova a mentira de espiões e a morte de homens por amor ao seu país, ele parece também demonstrar que não há razão para não se admitir que alguém possa justificar a prática do adultério em benefício da prática. Uma outra situação aí, né? Então, vai lá como se fosse um espiã do país e pratica adultério com um outro cidadão do país rival para obter informações ali, chantagear a pessoa. Também outra coisa esquisita e que o situacionismo ele aprova, ou pelo menos ele é passivo, ele não chega e aponta o pecado para falar que isso é errado. E isso já é um problema, né? A falta de posicionamento, principalmente sim, se tratando já de cristão, né, que eu falei. O situacionismo já foi por um teólogo, isso é bem problemático, né? Porque se tratando de cristianismo, precisa apontar sim os erros e deixar bem claro o que é pecado e o que não é. Suicídio sacrificial. Tirar a própria vida é sempre uma atitude errada? De acordo com a ética situacionista, não. O suicídio pode ser feito por amor. Por exemplo, o homem precisa tomar um medicamento muito caro, o que implica ruína nas finanças de sua família e falência de sua seguradora. Isso então lhe dá apenas duas opções: viver mais 3 anos, sua própria vida, ou recusar tomar o remédio e morrer no prazo de 6 meses. Deixando assim uma ampla provisão financeira para sua família. Qual dessas opções ele deveria adotar por amor? Não é difícil ver como o situacionista poderia aprovar esse tipo indireto de suicídio sacrificial. De fato, Fletcher fala com aprovação tanto da morte vicária da mãe Maria em uma câmara de gás nazista a favor de uma menina judia, como do ato de um soldado capturado tirar a própria vida para evitar a traição de seus companheiros para o inimigo. O suicídio pode ser praticado por consideração ao amor e, nesse caso, ele será uma atitude correta de acordo com a ética situacionista. Então, outro ponto grave aqui, o situacionismo ele aprova o suicídio sacrificial, que eles chamam. Então, se esse exemplo aqui do remédio é bem fácil de entender, né? Então, a pessoa ali tem um remédio que pode salvar a vida dela, mas o remédio é muito caro e isso traria dívidas para a família. Então, a pessoa simplesmente toma a decisão de não comprar aquilo e morrer, para não deixar dívida para a família. E aí o situacionista ele vai lá e ele aprova isso, porque a pessoa que abriu mão de tomar o remédio abriu mão por quê? Porque ela estava amando a família dele, não queria deixar dívidas. Então o situacionismo ele não se coloca contra isso e permite esse tipo de coisa. Suicídio sacrificial, como eles chamam. Aborto aceitável. Apesar de Fletcher sobrepor o uso de métodos anticoncepcionais à prática do aborto como um meio de controlar o aumento da população, há circunstâncias em que ele se manifesta claramente a favor do aborto. Ele dá o exemplo de um paciente esquizofrênico e solteira, uma paciente esquizofrênica e solteira que engravida após ser estuprada.
O pai dela pediu que fosse feito um aborto, mas teve pedido negado pelo hospital, visto que o aborto, nesse caso, não sendo terapêutico, era ilegal. Fletcher critica tal recusa como legalista. O situacionista, certamente nesse caso, favorece o aborto e apoia o pedido do pai da menina. Então, aqui outro problema grave também do situacionismo. Apoia o aborto em questões assim que são mais delicadas, igual o estupro, né? Mas a gente vai ver mais pra frente, no capítulo que trata sobre o aborto, que o feto ele não tem nada a ver, né, com o que aconteceu ali para ele vir a vida. Via ter a vida, no caso aqui, o estupro. Mas o situacionista, por colocar esse amor, né, deles à frente de tudo, então o amor ali, a compaixão pela situação da menina, então foi violentada e ter o bebê faria ela então ficar sempre lembrando daquela desgraça que aconteceu com ela. Então o situacionista ia lá e aprovaria ou ele faria o aborto, né? Então um outro problema, de novo, ele não aponta como pecado, né? Ele é passivo até a prova, dependendo da situação. Em outro caso, Fletcher dá uma aprovação tácita ao médico judeu romeno que fez o aborto de 3.000 bebês de mães judias, que se encontravam em campos de concentração, porque como grávidas, as mães deveriam ser incineradas. Isso quer dizer que o médico salvou 3.000 vidas. Considerando-se que os embriões eram vidas humanas, o médico, ao matar 3.000, salvou 3.000 e impediu o assassinato de 6.000. Impediu. Claro que é isso que o amor deveria ter feito, de acordo com o situacionismo. Outro caso estranho, né? Esse aqui aconteceu de verdade. Esse médico que ele fazia aborto de mulheres que estavam no campo de concentração judia, e ele fazia isso para não nascer mais gente ali para ser escravizado, né? Que era isso que acontecia no campo de concentração. Já trabalhava ali desde de uma certa idade, também era um ambiente horrível para se criar filhos, e aí ele ia lá e fazia o aborto. E aí, diante do situacionismo, ele está fazendo isso por amor ali, né, para salvar supostamente essas crianças que estavam para nascer, e de acordo ali também, né, com as mães. O situacionismo não aponta como pecado o aborto, de novo, e apoia, na verdade. Então, um outro problema. E daí tem mais algumas coisas, assassinato misericordioso, então eles vão aprovar algumas coisas aqui. Ó. Não teria sido certo assassinar Hitler? Fletcher nos oferece duas ilustrações e parece indicar que nos dois casos esses atos de misericórdia justificariam o ato de assassinato. Parece que Fletcher valoriza o ato de uma mãe sufocar o seu bebê que chora com o objetivo de salvar o grupo de ser detectado e morto por índios OX. A implicação direta é que tal ato pode ser feito com amor sacrificial pelo bem do grupo como um todo. Tem umas outras coisas bem estranhas, tá? Por exemplo, lá do Titanic, que ele vai citar também. Então tem muita gente no bote, então alguns vão ter que ser empurrados mesmo para salvar a maior parte do grupo. Então o situacionismo, quando leva para esses extremos assim, essas situações, fica muito esquisito, porque daí esse amor vai ser amor o quê? Ao indivíduo ou amor ao grupo de pessoas ali? Então acaba fazendo vista grossa para pecados graves, como a gente viu aqui, né? Adultério, suicídio, aborto, assassinato, e ainda tenta aprovar isso colocando esse verniz de amor ágape, né? E é uma visão, igual eu falei, um teólogo. Então, ainda mais problemático é o cristianismo ter se associado a esse tipo de visão aqui, né? Então, no próximo vídeo a gente vai ver já uma avaliação dessa posição, né? O autor comentando e rebatendo, falando dos pontos negativos e positivos dessa visão. Mas já fica esse alerta, né? Essa posição que surgiu com um suposto teólogo e acabou se deixando levar porque não conseguiu ali manter os princípios bíblicos, né? E se perdeu. E é isso que acontece. Não basta só tá procurando algum versículo, algum princípio da Bíblia e tentar isolar isso, né? No caso que ele fez aqui com o amor, e tentar fazer a sua ética, o seu modo de vida nisso. É a Bíblia inteira, né? É tudo que Deus ensinou pra gente. Então ele tentou isolar e acaba ignorando vários outros pecados graves que são condenados na Bíblia. Mas então no próximo vídeo a gente volta para encerrar esse capítulo com a avaliação do Norman Geisler, né, criticando essa posição. Espero então vocês no próximo vídeo. Deus abençoe.